Olá, meus irmãos. A pedido de Maria José, Márcia e Marli, preparei esse videozinho falando um pouquinho como uma introdução sobre a lei de justiça, amor e caridade. Em primeiro lugar, precisamos pensar nessa justiça. O Livro dos Espíritos já nos traz, nas respostas dadas a Allan Kardec, que essa justiça ela já está dentro de nós. A gente já tem ela inserida em nós, já colocou em nosso coração, em nossa consciência, mas a gente precisa desenvolvê-la através do progresso moral. O que a gente sabe é que ela está relacionada ao respeito aos direitos dos outros, aos nossos direitos. Quando nós falamos, isso não é justo comigo, nós estamos pensando que algum direito nosso não foi respeitado, ao nosso ver. Da mesma forma com o outro, que injustiça, o direito do outro não foi respeitado. Mas as lentes das paixões confundem muito isso, né? As paixões terrenas às vezes confundem esse senso de perceber o que é direito, o que não é, o que é justo, o que não é. Então, quem determina o que é um direito e o que não é um direito de cada ser humano? Então, existem as leis da natureza, as leis de Deus, mas existem as leis dos homens. Segundo as leis dos homens, esses direitos vão mudar de acordo com a época, de acordo com o contexto. Então, antigamente era um direito você escravizar outra pessoa, você comercializar esse ser humano, maltratar, torturar, era um direito. Da mesma forma, determinados indivíduos, por ter uma característica diferente, seja de pele, seja de crença, não tinham o direito de estar no mesmo ambiente que aqueles que tinham uma característica diferenciada, dita como superior, né? Estariam tendo um ato imoral. Então isso era convencionado. Até hoje nós temos as convenções que determinam o que é um direito e o que não é dentro de uma sociedade. Mas existem as leis da natureza, as leis de Deus que não vão mudar de acordo com o tempo, né? Que são justamente aquele senso de justiça que Deus já colocou no nosso coração, que já deixou acessível na nossa consciência, desde que a gente consiga chegar até isso, através do progresso moral, através dessas mudanças de compreensão do que é justiça, que a gente vai conseguindo alcançar pelo esclarecimento, pela iluminação, né? Então ela vai começando a ficar mais clara dentro de nós, essa noção do que é a justiça realmente, propriamente dita, que ultrapassa qualquer noção de tempo, de espaço. E aí a gente já leu lá na questão 826 o que é uma lei de liberdade, né? Onde que o indivíduo pode gozar de uma liberdade absoluta é a condição de um eremita do deserto. Porque a partir do momento que ele está interagindo com o outro, se já tiver dois indivíduos ali reunidos, a gente já tem direitos e deveres recíprocos que vão precisar ser respeitados. Então Jesus ele nos trouxe os ensinamentos, né, para nos relembrar o que já estava dentro de nós, despertar cada vez mais o que já estava plantado dentro de nós, para que a gente soubesse como interagir com o outro. Como interagir respeitando os seus próprios direitos, mas os direitos do outro também. Né? Então a gente entra nessas questões de direitos e deveres. Eu gosto de fazer com as crianças aqui em casa, quando eles começam a ultrapassar os seus direitos, né? Exigir que o outro brinque só porque ele quer brincar, ou agredir porque se sente magoado. E aí a gente faz uma dinâmica que é escrever numa folha tudo o que eles acham que é direito deles. Né? No caso, o Bernardo escreve tudo lá que ele pensa de direito a viver, a se divertir, a dormir, a ser respeitado, a não ser magoado, a não ser agredido fisicamente, nem verbalmente, etc. E aí a gente vai escrevendo cada um numa folha as mesmas coisas. Todas as folhas vão ter escrito as mesmas coisas. Mas cada um tem a sua própria folha de papel. E aí a gente vê que quando termina o papel dele e começa o papel do outro que está ali na frente, por exemplo, na irmã que está ali na frente, e ele percebe que ali acaba o direito dele. Então se ele quer brincar, é um direito dele. Mas a irmã não quer brincar, é um direito dela. Então, a partir daquele momento, o direito dele acaba e ele passa a ter um dever de respeitar essa vontade da irmã, por exemplo, de não querer brincar. Né? Um exemplo bem bobinho, mas torna claro para a gente essa ideia de até onde vai o meu direito e é onde eu passo a ter o meu dever em relação ao outro. Eu tenho direito de me expressar, eu
posso ficar chateado, magoado, mas até onde eu tenho direito de fazer isso, sem interferir no direito do outro de ser respeitado, de não ser agredido verbalmente, não ser agredido fisicamente. Então é essa relação que a gente precisa ter, porque nós estamos em sociedade. Nós precisamos sempre nos colocar no lugar do outro, que é o que Jesus nos trouxe de ensinamento. Né? Fazer ao outro aquilo que a gente quer que façam conosco. Então, se eu não quero para mim, eu não vou fazer com o outro. Da mesma forma, o que eu gostaria que fizessem por mim? Isso sim eu preciso fazer também, para poder ter o direito de receber. Mas não vai muito além disso, porque não basta eu me colocar, eu colocar o outro no meu lugar. O que eu gostaria de receber, o que eu não gostaria de receber. Mas a gente se colocar no lugar do outro é diferente. Eu me colocar no lugar de alguém, entendendo que aquele alguém está num contexto diferente do meu, numa experiência de vida diferenciada, tem outras limitações, outras dificuldades. Então, quando eu me coloco no lugar dele, que é o senso da empatia, o que eu gostaria de receber se eu estivesse no lugar dessa pessoa, vivendo o que ela está vivendo? E o que eu não gostaria de receber? Então, quando a gente fala aí de justiça, dessas interações, dessas relações, eu começo a entrar num outro aspecto, que é o do amor e da caridade, que são complementos da lei de justiça. Que aí eu entro no amar ao próximo como a mim mesmo. Como eu quero ser amado, eu preciso amar o outro, eu preciso então ser caridoso. E aí o Livro dos Espíritos nos traz que a caridade então é benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então a gente fala de caridade muito como doar algo. Eu vou doar uma ajuda financeira, eu vou doar uma cesta básica, eu vou emprestar algo. Tudo isso é caridade, sim, mas vai muito além disso. Primeiro que até esse simples ato de doar algo que você tem disponível, seja em grande ou pequena quantidade, maior valor até quando você tem pouco e abre mão daquilo, mas doar o que você tem para alguém que precisa, que tem menos do que você, isso pode ser simplesmente um ato material. E aí entra a questão de fazer isso sem humilhar o outro, sem dar um aspecto de esmola, sem se sentir superior em relação ao outro, sem ostentar, ter a vaidade, né? Não deixar que a mão esquerda saiba o que faz a mão direita, né? Não deixar nenhum vestígio que você fez, você não precisa contar para ninguém que fez, não precisa fotografar. E além disso, além de fazer esse ato de caridade, eu posso doar outras coisas. Eu posso doar o meu tempo, minha paciência, meu carinho, meu amor. Eu posso doar o meu ouvido, ouvir o que o outro precisa, doar um pouquinho da minha paz, da minha vibração. Então eu entro no outro aspecto também. A gente vai sempre aprofundando mais, né? Eu posso doar o que eu tenho, não só quando eu estou disponível, com vontade de fazer uma caridade, mas quando o outro me agride também. Porque a caridade moral entra aí também, na indulgência para as imperfeições alheias, no perdão das ofensas. O que eu oferto ao outro quando eu recebo algo desse alguém? Quando eu recebo algo ruim, o que eu devolvo? O que eu ofereço de mim? Eu recebo aquela raiva, aquele ódio, aquela dificuldade e devolvo mesmo? Ou eu tenho uma gesta de caridade, dou o que eu tenho um pouco mais naquele momento, que é um pouco mais de paz, um pouco mais de calma, um pouco mais de amor? Talvez só naquela situação, mas naquele momento eu consigo ser aquele que não quer brigar e doar um pouco de mim. Né? Não é uma tarefa fácil, mas é o que a gente aprende e precisa se exercitar. O que eu posso doar de mim naquele momento? Se alguém está nervoso, eu vou deixar nervoso também? Ou eu vou entrar na mesma sintonia ou eu vou tentar doar um pouco da minha calma daquele momento? Então é a caridade moral, é compreender o que o outro tem de limitação, de dificuldade, ou naquele contexto e em qualquer outro. E aí entender que a gente está sempre numa situação intermediária, todos nós. Temos sempre aqueles que estão um pouco mais avançados evolutivamente e que nos doam muito do seu amor, da sua paciência, do seu esclarecimento, da ajuda, da educação. Deus, Jesus, nossos mentores, e aí tem um grupo enorme, né, nos ajudando com paciência, com carinho, com devoção. E o que nós queremos deles? Vamos pensar na mesma ideia que a gente falou da empatia. O que eu faço com os meus irmãos que estão com dificuldade naquele momento? Será que a gente faz com nossos irmãos o que a gente recebe?
Será que os nossos mentores, eles falam, ai, cansei dele, não tem mais paciência, já falei, ele não me escuta, ele não faz o que eu estou dizendo, ele não quer ser ajudado, cansei, não merece mais minha ajuda, eu não vou, já feriu meu orgulho, eu não quero mais falar de nada disso. Não, eles não fazem isso, né? Eles têm paciência, eles esperam o nosso momento, eles compreendem nossas dificuldades. E aí o que eles querem? Eles querem que a gente retribua isso a eles? Não, eles só querem que a gente faça o mesmo que eles fazem conosco aos que estão precisando de ajuda naquele momento. É a situação de ser intermediário. Eu tenho aqueles que me ajudam, então eu vou retribuir tudo isso que recebo de ajuda, essa caridade moral, esse amor que eu recebo, essa paciência, tudo isso eu vou retribuir àqueles que estão precisando naquela situação. Vou dar a quem tem menos naquele momento. Então eu estou podendo ajudar também, eu estou podendo amar também, com paciência, entendendo. Então, da mesma forma que eu recebo, vamos imaginar tudo que Jesus faz por nós, tudo que nossos mentores fazem por nós, e é nessa vibração que a gente tem que se esforçar para fazer também com aqueles que estão precisando de uma dificuldade maior do que a nossa. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, no item sobre indulgência, tem um trechinho muito bom trazido pelo bispo João, que fala: que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de suas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, na verdade vocês estão pedindo a sua graça de não cair de novo, a força necessária para não entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual os podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a Deus. Então a gente não pede, Deus, esquece o que eu fiz. Então esse perdão que a gente fala aqui dentro da caridade, também não é só esquecer o que foi feito, mas é doar como a gente falou, doar o amor, doar o que a gente tem de melhor naquela situação que possa ajudar esse irmão nessa caminhada. Então amar o inimigo, lá também no Evangelho, lá no capítulo 12, perdoá-los sem segunda intenção, incondicionalmente, é não opor nem obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em vez do mal, é alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge, é estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade, é abster-nos dos atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Então a gente vê aqui que vai muito além, né, do dar uma esmola. É a caridade, é o amor, é o senso de justiça. O que é justo perante Deus, né? O que é justo para Ele, que todos nós possamos caminhar juntos, sem competição, um dando os braços aos outros, trazendo junto. Quem tem algo a doar, doa a paz, doa o amor, da paciência, o esclarecimento. Quem não tem naquele momento, recebe de forma humilde também e retribui depois aos que também estão precisando, que sempre estamos numa situação intermediária, sempre precisamos de algo e sempre temos algo a doar. Então que possamos nos unir nessa caminhada, vamos estudar bastante para a gente aprofundar ainda mais esse tema que é riquíssimo e vamos aprender juntos. Muita paz e muito estudo para todos nós. Graças a Deus.